Eu sou a Maria Lala Ciachê, trabalho com um grupo de mulheres há uns 20 anos e estou muito feliz de poder vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que foi a minha pesquisa nos últimos 8 anos sobre os arquétipos do divino feminino na mitologia brasileira. Eu descobri tantas coisas nessa pesquisa e a principal delas, a divindade que eu queria contar para vocês hoje, que eu queria começar, contando que é a história do Brasil antes do descobrimento, onde a gente tinha aqui um matriarcado primitivo, assim como em outras culturas, isso existiu, no Oriente Médio. Eu acho que aqui também pelas Américas a gente tem muitas deidades femininas que representavam esse princípio criador, Então a gente tinha uma deusa primordial e não um deus, Por quê? Porque assim como em outras sociedades matriarcais, não se associava o ato sexual ao evento, do nascimento de uma criança. Não, a figura do homem não era associada à criação, O que se sabia é que as mulheres paravam de sangrar durante um período, e aí 9 meses depois acontecia aquele milagre que era uma nova vida humana, que vinha através dela, Ela paria essa nova vida humana. Então as mulheres eram tratadas com muito respeito, muito honradas, Porque eram esses seres misteriosíssimos, Que se desdobravam em outros, E se pariam, vamos dizer assim. Se a grande mãe brasileira é um arquétipo incrível, muito parecido com alguns arquétipos do budismo tibetano, por exemplo, onde toda a criação vem de um vazio luminoso, de um ventre feminino luminoso, Então a gente tem, por exemplo, no budismo tibetano tem uma deidade chamada Prajnaparamita, que é um processo assim parecido com o de si, Se é esse ventre luminoso que faz uma dança estática, onde ela espirala, os quadris giram em espirais, e essas espirais vão parindo sóis, luas, estrelas, rios, fontes, árvores, animais, insetos, ventos, enfim, um turbilhão criativo, esse ventre de si. E essa grande mãe era então cultuada no pré-descobrimento aqui, e as mulheres eram extremamente valorizadas, as mulheres eram honradas, as mulheres criavam seus filhos na tribo coletivamente, todo mundo cuidava das crianças, o trabalho era dividido com os homens, elas não eram propriedade dos maridos, elas eram parceiras desses homens, eram donas do seu nariz, E viviam de uma forma muito alegre, com muitos cantos, muitas danças, colheita, de uma forma próspera, um tempo bem bonito, bem interessante. Até que, com a chegada dos colonizadores, há uma mudança na mitologia, vem uma nova mitologia, que marca a passagem do matriarcado primitivo para o patriarcado. E aí começa o que a gente vai chamar de o tempo do quiriri, o tempo da tristeza das mulheres. Então eu queria contar um pouco dessa história, compartilhar um pouco com vocês essa pesquisa, porque dias mulheres virão daqui a pouco de novo. Inspira, amor, vai morar na Inspira-lo, virou e me
Pirobi, Buriti, é a cobra sinuosa, e assim, Guaraci, espiralô, virou rio e cachoeira, essa alquimia é o amor da grande mãe brasileira. Então, a história das Amazonas, no frigir dos ovos, fica conhecida na Europa por conta de um relato de Orellana, que é um desses navegadores, que foi capturado por elas. E ele conta, quando chega na Europa, ele conta para o rei Carlos que elas eram mulheres tremendas, enormes, espadaúdas, cada uma tinha 2 metros, porque imagina, né, como que ele foi capturado. Ele conta uma história tenebrosa delas. E aí o rei Carlos faz uma associação com as Amazonas da Capadócia, as Amazonas que tem na Grécia Antiga, né? E assim o rio, que era o Rio Dulce, passa a ficar conhecido como Rio das Amazonas, e depois o Rio das Amazonas, e finalmente Rio Amazonas, e o estado ganhou esse nome também, né? Mas elas eram conhecidas na antiguidade como as Icamiabas, que significa mulheres sem marido, ou então Tecoimãs, que significa mulheres à margem, mulheres sem lei, ou mulheres loucas, porque eram, na verdade, transgressoras, né? Elas se organizaram próximo ao rio Iamundá, no que elas chamavam de Reino das Pedras Verdes, porque elas tinham uma líder chamada Naruna, que era uma mulher muito forte e que dividia o trabalho entre elas por igual, e viveram muito prosperamente, porque imagina que eram cerca de 70 aldeias, quase 10.000 mulheres, é o que reza a lenda. Então imagina isso, né? Quer dizer, uma cidade, né? Uma cidadela mesmo. E aí tinha um dia, né? Reino das Pedras Verdes, porque os tais muiraquitãs eram feitos com a argila de um lago que existia, o Lago de Iaci-Uaruá, significa o Lago do Espelho da Lua. E nesse lago acontecia todo ano, em abril, o que elas chamavam de a Festa da Vitória, que celebrava a menarca das meninas. Então elas vinham em procissão com águas perfumadas, águas de cheiro, e as meninas mergulhavam no lago, e pela primeira vez elas pegavam argila no fundo do lago. Elas diziam que recebiam da deusa Muiraquitã, que é a deusa desse lago, né, a deusa das águas verdes. Recebiam essa argila verde, e com essa argila elas modelavam os muiraquitãs, todos no formato de sapinhos, ou de cobrinhas, ou peixinhos, todos muito fálicos, pareciam umas vaginas, umas coisas assim. E dizia-se que quando essa argila entrava em contato com a luz do luar, ela endurecia e virava quase que uma pedra. Esses muiraquitãs, que também eram feitos pelas mulheres, porque nesse dia da vitória as meninas mergulhavam no lago, as mulheres já maduras escolhiam os homens com quem iam se deitar, então era assim, uma noite de amor fabulosa, e depois eles tomavam banho nesse lago juntos. Era uma belezura. E as velhas índias empunhavam seus maracás e tomavam umas bebidas meio alucinógenas. Eu não sei se era ayahuasca, ou se era jurema, ou se era outra coisa, mas o fato é que elas faziam cantos curativos poderosíssimos, de raríssima beleza. Então era um dia em que essas mulheres se encontravam em todas as suas estações, né, de vida, e se celebrava esse divino feminino com muita beleza, né, com a luz da lua, com as águas, com a terra, com essa argila, e enfim, essa operação alquímica com os homens, porque nesse dia os homens então podiam entrar no Reino das Pedras Verdes, e eles recebiam esses muiraquitãs, os homens com quem as mulheres tinham se deitado, porque esse muiraquitã dizia que então eles podiam circular pela aldeia, passar pela aldeia sem serem incomodados. Eles eram homens de confiança, vamos dizer assim. Daí a 9 meses, quando as crianças nasciam, né,
elas amamentavam e depois que os meninos estavam assim mais crescidinhos, elas entregavam para os pais, os guacaris, que moravam ali perto, era uma tribo próxima, e os guacaris então criavam os filhos homens e elas criavam as mulheres, né? Segundo as suas leis e não segundo a lei dos homens. Então eu acho linda essa história das Amazonas, acho que elas são realmente precursoras de uma resistência feminista. Acho uma pena que isso seja visto como uma lenda e não como uma história do Brasil, né? Porque ainda que seja uma lenda, eu acho que ela habita o imaginário das mulheres no Brasil, sabe? As Amazonas. Elas são o nosso lado vitorioso, sabe? O lado que não sucumbiu a ser propriedade dos maridos, a ir para esse lugar de coadjuvância onde a gente viveu durante tantos séculos. E então, assim, todo o meu trabalho hoje é no sentido de resgatar esse poder criativo de si, essa transgressão das mulheres icamiabas, né? E depois eu fui descobrir também a Jurema, que aí é uma outra história, mas assim, por hoje eu queria compartilhar com vocês a história desse matriarcado primitivo no Brasil, que é uma história muito, muito bonita e que precisa ser lembrada e que precisa ser honrada pelas mulheres dessa terra. E eu me sinto muito feliz de ter descoberto isso, de ter entrado em contato com todas essas lendas, mitos ou histórias que habitam o meu imaginário. Eu acho que correm nas minhas veias de brasileira. Esse sangue indígena está em mim, esse sangue transgressor dessas mulheres incríveis, corajosas, que vieram para emanar em nós o raio do destemor feminino. No ventre da grande mãe, se todo o universo dança. No ventre da grande mãe, se todo o universo dança. Um céu de luzes brilhantes, um mar de amor profundo. Um céu de luzes brilhantes, um mar de amor profundo. Olha quem vem lá, pra esse Jurema. Olha quem vem lá, pra esse Jurema. Emana o raio do destemor feminino entre nós. Emana o raio do destemor feminino entre nós. O mito que marca a passagem do matriarcado primitivo para o patriarcado no Brasil é assim. Seiuci comeu da fruta mapati, que era proibida para mulheres em período fértil. O sumo dessa fruta escorre pelo corpo de Seiuci e ela engravida do filho do sol. Isso é muito comum nas nossas lendas, as mulheres engravidam do boto, do vento. Seiuci engravidou do sol e do sumo dessa fruta mapati. E o que acontece é o seguinte, quando nasce esse filho de Seiuci, ele se manifesta quando os homens tocam uma flauta, ele é uma espécie de espírito que vem assim como o legislador, aquele que vem trazendo a nova lei. Ele é uma mistura de Jesus Cristo com Moisés e depois, posteriormente, ficou até associado a um demônio, porque cada vez que ele se manifestava, ele vinha trazendo regras e mais regras e mais regras. A primeira lei, assim, de cara, era a seguinte: as mulheres passavam a ser propriedade dos maridos, porque elas eram muito poderosas, mas elas estavam muito afoitas e elas precisavam ser enquadradas. Então,
as mulheres agora eram dos maridos, elas não podiam mais cantar, não podiam dançar, participar dos rituais, nada de muita alegria, não podia nem conversar muito, porque diziam que elas falavam demais. E os homens gostaram dessa ideia, porque se sentiram poderosos, assim, frente às mulheres que eram muito fortes, né, anteriormente, até a chegada desse novo legislador. E assim, as mulheres pararam de participar das festas e não podiam nem se aproximar da maloca, onde tocavam as flautas e faziam esse ritual para que o Jurupari se manifestasse, sob pena de morte. Então, assim foi. E Seiuci começou a ficar muito triste. Esse tempo ficou conhecido como o tempo do Kiriri, o tempo da tristeza das mulheres. E Seiuci não aguentava mais de saudades do filho e queria ir na maloca, pelo menos para ver o filho de longe. Sabia que não podia, mas queria vê-lo, pelo menos nem que fosse de longe. E um dia ela vai e se aproxima da maloca e é fulminada por um raio e morre. Aí as pessoas chamam o Jurupari, dizem: Jurupari, tu que és tão poderoso, ressuscita tua mãe. Olha só o que aconteceu com ela. E ele diz: não vou ressuscitar Seiuci, porque eu quero que ela fique como um exemplo para que as mulheres saibam que não podem transgredir a nova lei. Então, como ela é minha mãe, eu vou elevá-la ao céu e transformá-la na mais brilhante estrela da constelação de Pleiades. E diz que assim foi, e que Seiuci, então, está lá até hoje, olhando para toda a sua criação, cuidando de nós à distância. Muitas mulheres não gostaram dessa nova lei, começaram a se sentir muito oprimidas. E como é da natureza do feminino a transgressão, elas pegaram suas filhas e fugiram. E foram se organizar e se instalar no que ficou conhecido como Reino das Pedras Verdes, uma grande aldeia de mulheres, só de mulheres, próximo ao rio Inhamundá. O rio Inhamundá é perto dos Solimões ali, do Rio Negro também, naquela região da Amazônia. Tem gente que diz que é uma lenda, tem gente que diz que é história, existem sinais dessas Amazonas por lá. E eu acredito que, sendo lenda ou sendo história, elas existem e habitam o imaginário das mulheres brasileiras. E eu tenho certeza que no meu sangue corre esse sangue indígena das Amazonas, e no meu sangue também corre o aspecto transgressor do feminino selvagem, dessa alma selvagem feminina, em mim e em muitas mulheres por aqui. Que a gente possa sair desse tempo do Kiriri e aprender com as Amazonas como conservar e cultivar nossa alma selvagem. Sim, é a mãe da natureza que virou constelação, virou pedra, virou bicho, andiroba e buriti, é a cobra sinuosa e a Ciro Guaraci, inspiralor, virou rio e cachoeira. Essa alquimia é o amor da grande mãe brasileira. Virou pedra, virou bicho, andiroba e buriti, é a cobra sinuosa e a Ciro Guaraci, inspiralor, virou rio e cachoeira. Essa alquimia é o amor da